Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, para um dia histórico. Vamos aos destaques do programa de hoje. A nova Previdência está lançada. É assim que o governo chamou hoje no Congresso Nacional do projeto de emenda constitucional que trata de um novo regime previdenciário brasileiro. Em mãos, o presidente Jair Bolsonaro entregou o projeto ao Congresso, ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado. E fez uma convocação à responsabilidade por uma previdência social sustentável no longo prazo é de todos nós. E também um pedido aos parlamentares. Eu conto com vocês para aperfeiçoar o projeto, ou seja, numa sinalização clara que pretende trabalhar com o Congresso durante toda a tramitação, e é uma tramitação longa. São as comissões que vão analisar o projeto, sobretudo na questão constitucional, 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado e só então vai para a sanção presidencial. O economista Jason Vieira me acompanhará hoje durante todo o programa para analisar os principais pontos da reforma da Previdência. O cenário econômico está no ar. Em latim é alia jacta est, ou se você preferir em língua portuguesa, a sorte está lançada, mas eu diria que a responsabilidade fiscal do país está finalmente lançada com este novo projeto de reforma da Previdência que o governo chama de nova Previdência, porque mexe verdadeiramente em vários pontos do atual sistema previdenciário brasileiro, tanto do regime privado quanto do regime público. O projeto de emenda à Constituição, que reforma esse sistema da Previdência brasileira, foi entregue hoje pelo presidente Jair Bolsonaro aos presidentes da Câmara e do Senado, foi pessoalmente ao Congresso Nacional, como ele já havia antecipado. Ao lado do presidente, seus ministros e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, do Senado. Bolsonaro fez uma convocação para uma Previdência sustentável e mais justa. Acompanhe. Sou igualzinho a vocês. Somos iguais. Temos o mesmo propósito e o mesmo ideal. A proposta que, no momento, chega aqui, nós sabemos das dificuldades, mas todos nós, no Brasil, contamos com a competência, com o patriotismo e com o compromisso dos senhores de salvar o Brasil economicamente. Nós não temos outra saída. Obviamente, o projeto ora apresentado, prezado Maia, prezado Alcolumbre, vai ser aperfeiçoado pelos senhores e pelas senhoras. E isso é importantíssimo, porque a responsabilidade é de todos nós. E nós temos que, juntos, realmente mostrar, não para o mundo, mas primeiro para nós mesmos, que nós erramos no passado, eu errei no passado, e temos uma oportunidade ímpar de realmente garantir para as futuras gerações uma previdência onde todos possam receber. E sinalizando que quer trabalhar com o Congresso num projeto de previdência que não é polêmico. A expressão talvez não seja essa. O projeto de reforma da Previdência, a nova Previdência, é sensível, que mexe com as certezas que as pessoas tinham até então sobre o futuro delas, o futuro, sobretudo na época em que elas vão envelhecer mais. Acompanhe. É o futuro do nosso Brasil. O Brasil conta conosco. Sabemos que alguns setores da sociedade vai contribuir um pouco mais. E exatamente quem pode mais vai contribuir com mais. E quem pode menos vai contribuir com menos, como está no propósito. E contamos com os senhores e as senhoras, parlamentares, deputados, senadores, para aperfeiçoar o projeto. Porque o Brasil precisa sair dessa situação crítica que é econômica que nós vivemos no momento. Especificamente sobre a questão econômica, o ministro da Economia, presente exatamente neste evento em que o presidente da República foi ao Congresso entregar o projeto de reforma da Previdência, o ministro Paulo Guedes, disse que a nova Previdência reduz privilégios, reduz desigualdades
e vai permitir a geração de empregos. Esteve sempre em nossa mente a transformação do sistema de previdência em direção a uma nova previdência que preserve principalmente as futuras gerações, que eles não caiam na mesma armadilha que nós caímos no sistema de repartição. Nós estamos removendo privilégios, estamos reduzindo desigualdades, vamos democratizar a poupança, vamos acelerar o crescimento, vamos permitir a transição rumo ao sistema de capitalização e que permitirá também a geração de dezenas de milhões de novos empregos nos próximos anos. Bom, de histórico, sobretudo neste trabalho do governo agora com o Congresso para a reforma da Previdência, de histórico, de especial, também um programa especial, o economista da Infinity Asset, Jason Vieira, está conosco. Jason, bem-vindo, viu? Obrigado, Pedro. Nós temos alguns pontos, mas eu já vou fazer menção. Eu falei que o ministro da Economia tinha dito em reduzir desigualdades, sim, mas ele falou de remover privilégios, o que é um termo extremamente mais grave, mais duro, diga-se de passagem. Aliás, eu acho que em ocasiões anteriores que nós estivemos conversando aqui, foi uma das coisas que nós mais levantamos. O Brasil, acima de reduzir desigualdades, ela precisa de desigualdades ao reduzir privilégios. Nós temos uma casta de privilegiados no Brasil que confundem o privilégio com o direito adquirido. Não é porque está na lei que é moralmente aceitável, é isso que precisa se entender, e que o seu direito adquirido precisa se sobrepor de alguma maneira ao restante do país. Ou seja, não vai mexer no meu, vai haver uma reação corporativa certamente muito grande contra essa reforma, porque exatamente os setores mais afetados são aqueles... Você prevê essa reação? Prevejo. A diferença agora é que essa reação corporativista, ela teve um respaldo na reforma passada por falta de informação e pela péssima comunicação do governo Temer. O governo Temer foi um dos governos que mais fez nos últimos anos, que menos conseguiu comunicar o que fez. Se as pessoas entendessem a terra arrasada que o governo Temer pegou e o que ele entregou ao Bolsonaro, as pessoas não teriam noção o quanto esse governo conseguiu fazer com duas crises graves no meio do caminho, com a crise da JBS e com a crise dos caminhoneiros, todas com exatamente um ano de diferença. Exatamente, foi em maio. As duas todas em maio. Foi o Maio Negro para o Brasil durante 2 anos. E nesse sentido, há de se imaginar que a reforma da Previdência que foi proposta pelo Temer, ela não era tão boa quanto essa. E ela chegou num formato, no seu final, dado a desinformação que foi batida em cima dela, um formato que basicamente era o final dela sobrou a tentativa de se retirar os privilégios. Foi a hora que o governo Temer conseguiu comunicar isso à população e é a hora que as pessoas agora conseguiram entender e a resistência popular à reforma da Previdência aumentou muito. Jason, vamos fazer só então uma cronologia. A aceitação ou a melhor compreensão da necessidade de fazer a reforma da Previdência deste governo começou lá no governo Temer. Final do governo Temer. Quando ele começou a explicar sobre os privilégios que tinham na questão da reforma da Previdência. Foi a comunicação atrasada. Devia ter sido feita lá atrás, mas obviamente 2 eventos de disrupção no meio do caminho acabaram levando aqui no final. Apesar de ser mais aceitável, o Congresso já não ligava mais, porque era um Congresso em transição, com uma parcela significativa dos deputados e senadores não tendo sido reeleitos, quase que uma maioria. Havia já um desinteresse parlamentar. O desinteresse parlamentar se tomou conta ali depois da eleição e daí a gente entende como funciona mais ou menos o Congresso e fora o processo eleitoral também, que toma um tempo considerável. Eu vou me dar aqui a liberdade de fazer uma menção, quase uma análise sociológica. Nós tivemos uma continuidade. No Brasil, continuidade era raro de acontecer. Sim, sim. Por esse aspecto, ou seja, a compreensão começada lá está recebendo benefício e agora esse governo está recebendo esse benefício. Nós podemos dizer que um projeto de governo ultrapassou a fronteira eleitoral, que era uma coisa que não costuma acontecer no Brasil. Aliás, o Onyx Lorenzoni, que é o ministro-chefe da Casa Civil, disse nesse mesmo evento lá no Congresso hoje que este projeto é um projeto que precisa suplantar, estar acima das discussões partidárias. Dias, eu vou te convidar aqui para ver, selecionamos alguns dos pontos, é uma reforma extensa, como obviamente seria,
Mas vamos lá, pegar alguns pontos e a gente vai comentando aos poucos, por gentileza. A idade mínima, conforme já tinha sido comunicado pelo próprio governo, 65 anos homens e mulheres 62 anos, tanto para privados, servidores, ou melhor, trabalhadores do setor privado e servidores públicos, ou seja, aqui eu estou começando a juntar as duas classes. Trabalhadores rurais e professores têm uma situação diferenciada que baixa para 60 anos. Aqui a gente pode dizer que não é exatamente privilégio, mas é uma situação diferenciada. E policiais civis, federais, agentes penitenciários, 55 anos, 12 anos de transição no máximo. Vamos lá, primeiramente, isso aqui, digamos, é quase a alma do projeto, né? Exato. E mexer na idade. O que você achou desses limites aqui, mesmo com essa situação diferenciada aqui para essas categorias? Aqui a gente não precisa discutir muito, porque aqui são questões realmente diferenciadas. A valorização de professores, esse tipo de coisa, isso aqui faz parte desse sentido. O Brasil valoriza pouco e o retorno acaba sendo semelhante, mas ao mesmo tempo existe uma questão diferenciada e policiais, obviamente, periculosidade, não há o que se discutir. Agentes penitenciários... Não, a gente não tem nem o que discutir. Dependendo da área onde um policial, um agente federal, um agente penitenciário trabalha, se chegar a 55 anos é um privilégio. Ele tem risco maior... Ele tem risco maior. Inerente ao trabalho dele. Exatamente. Aqui nós estamos trazendo a justiça. Porque isso é uma discussão. Eu fiz um levantamento recente de quando e quantos países alteraram a questão de idade mínima para suas aposentadorias. A maioria dos países faz isso com relativa constância. E as últimas mudanças ocorreram de 5 anos para cá. Inclusive, nos Estados Unidos já tem um processo de transição de 62 a 67 anos. Você teve na Europa diversos países. É uma discussão global por questões de tábua atuarial. Para a gente explicar para o público o que é a tábua atuarial, é aquilo que é o que você tem de expectativa de vida do momento que você se aposenta vis-à-vis o que você contribuiu. As pessoas estão vivendo mais, com melhor qualidade de vida, e, na verdade, elas estão demandando mais previdência. O que é um ganho, mas gera, obviamente, um custo. Um custo. Esse custo precisa ser coberto. Como se cobre esse custo? Para que as novas gerações, que têm uma expectativa de vida muito superior às gerações que já estão aqui, se aposentem mais tarde, para que contribuam por mais tempo, para que o sistema não quebre. É uma situação simples. E aí você vai ter todo o processo de transição de novos modelos previdenciários, que são mais modernos do que a gente tem aqui no Brasil. E aí, efetivamente, até pela capitalização, escolha do seu próprio sistema de capitalização, tudo isso acaba sendo... Até porque esse projeto também já contempla a cada 4 anos, por lei ordinária, ou seja, sem uma reforma à Constituição, mexer nessa idade também. Exatamente, que é o que acontece nos outros países. Para atualizar a regra daquele país, a situação do país em si. Exato. Polêmica vai haver sempre, porque todas as pessoas pensam de maneira individual. A pessoa está preocupada, mas o Brasil tem uma cultura estranha de uma aposentadoria com 50 e poucos anos. Você fala isso fora do Brasil, as pessoas estranham muito. Porque ninguém se aposenta com tão pouca idade no resto do mundo. Porque se você imaginando que a expectativa média de idade está ultrapassando 70 anos, essa pessoa ela pode, no fim, consumir mais tempo do que ela contribuiu. E a tábua atuarial, ou seja, a expectativa de vida após a aposentadoria, ela tem uma crueldade de esperar que você morra antes do tempo que você contribuiu. O que o Jason está dizendo é claramente, imagina um trabalhador que se aposentava aos 50 anos e havia casos de aos 49, aos 48 anos, o que ele contribuiu para a Previdência, como o regime atual é de repartição, o que ele contribuiu não pagava o que ele estava recebendo. E como nós temos hoje uma mudança, por exemplo, as mulheres dos anos 70 tinham 6 filhos, em média. Hoje elas têm 1,7, 1,8, menos que 2 filhos. Ou seja, menos gente vai entrar nesse sistema de repartição para pagar quem está aposentado. Bom, vamos lá, para a gente entender um pouco mais isso aqui. O tempo mínimo de contribuição, os trabalhadores privados 20 anos, servidores 25 anos. No caso deles, tem que ter 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo especificamente para o qual, com o salário que eles estão aposentando. Os trabalhadores rurais, 20 anos, professores, 30 anos, policiais civis e federais e agentes, policiais civis e federais, 25 e 30 anos, dependendo da situação, e agentes penitenciários, 20 anos, de regime de contribuição. Mas vamos lá, de tempo de contribuição. Mas tem uma regra muito clara agora para entender o porquê. Se você mais fácil do que as regras anteriores. Exatamente. Se você contribui menos, por menos tempo, vai receber menos. O mínimo para poder se aposentar, além da idade, e você tem que ter 20 anos de contribuição. Vamos imaginar um homem e 65 anos de idade para receber 60% do benefício integral.
A cada ano a mais que você tiver trabalhado, somam 2% do valor integral, ou seja, 2 pontos percentuais, o que seria 21 anos de trabalho, 65 anos de idade, 62% do benefício. Até chegar aos 40 anos, porque essa seria para se ter 100% do benefício agora, integral, 100% do benefício, 65 anos para homens, 62 anos para mulheres e 40 anos de contribuição para ter 100% do benefício dentro dessa regra do Ministério. Benefício é exatamente a média das contribuições, mais o IPCA, mais a inflação. Imagino que será o IPCA, porque foi exatamente isso que o governo disse. Bom, por aqui também dá para compreender, né? Essa regra dos 2%, vamos voltar aqui. Aqui está muito claro. Você não recebe, você pode se aposentar aos 65 anos, a idade mínima, tendo 20 anos, 60% do benefício. Sim, mas a questão você tem até questões de uma aposentadoria antecipada em relação à idade, vai ter uma questão de outras pontuações que não vai valer a pena. Você vai ter que buscar a sua aposentadoria pelo período correto, conforme a sua área de trabalho. Mas eu acho que o importante de se colocar isso aqui em pauta é que hoje é mais claro. Porque se você pegar hoje em dia, como é atualmente, você tem um problema grave de tentar entender, porque uma conversa que eu tive hoje, de uma pessoa que está pensando em se aposentar com 54 anos, ela dizia que a pessoa no INSS diz que raramente alguém consegue o teto integral. Porque pela fórmula do fator previdenciário com aquilo... Hoje tem fator previdenciário. Fator previdenciário que vai cair. As pessoas às vezes não conseguem nem compreender com que valor vão aposentar. Aqui a regra está bem mais clara. Como dizia o juiz, a regra é clara. Bom, vamos lá. Isso aqui é evidentemente quando esse regime estiver 100% válido, né? Porque tem regras de transição para as pessoas que estão chegando próximas à idade de se aposentar pelo sistema atual. Vamos seguir aqui. A alíquota de contribuição, que é extremamente importante. É um pouco complicado, porque nós estamos falando de percentuais, mas vamos lá. Para servidores que recebem acima do teto do INSS, especificamente, de 5.839, aliás, deixa eu me ver, acho que eu pulei uma tela. Vamos primeiramente, não, está aqui, está exatamente essa, está aqui. Para servidores públicos que recebem acima do teto do INSS. O teto pago hoje pela aposentadoria no Brasil, para quem cumpriu todos os regramentos, é esse aqui, olha, R$ 5.839,46. O teto que é dos trabalhadores do setor privado, porque o setor público tem essa distorção, que às vezes recebe 30, 40 mil reais de aposentadoria. Vamos lá, é isso tudo que a nova Previdência vai acabar. Vamos lá, de 5 mil até 10 mil, de 11,68% a 12,86% de contribuição, ou seja, uma contribuição maior. É a lógica de quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos. Até 20 mil, ou seja, de 10 mil e um centavo aqui, até 20 mil, de 12 até 14,68 e até 39 mil reais, tem gente sim que ganha esse valor, 14,68 a 16,79, ou seja, eu aumentei a alíquota de contribuição. E acima de 39 mil, 16,79%. Vamos lá, a outra parte da alíquota de contribuição, que aqui nós estamos falando de forma mais generalizada. Até um salário mínimo, que é R$ 998 reais hoje, 7,5%. Detalhe, a alíquota mínima do INSS hoje é de 8%. O governo está pagando, está reduzindo essa alíquota para quem ganha o mínimo no Brasil, que é de 7,5%. Reduziu 0,5%. A lógica do que quem ganha menos, paga menos, já começa a ser mostrada aqui claramente. E só um detalhe, Piotr. Isso vai beneficiar a grande maioria, a massa da Previdência, que ganha até 2 salários mínimos. Porque se você olhar pelo salário mínimo, a faixa de isenção ela vai ficar R$ 4,00 abaixo, ainda vai ficar no 7,5%. Ou seja, vai haver um benefício muito grande a quem mais sofre hoje em dia com a questão previdenciária. Você vai ter um processo de inclusão maior com uma redução de 0,5% na alíquota. E aqui a gente começa a verificar o detalhe. Se você aumentou seu salário, você ganhou 999, você não vai passar por uma alíquota maior. Às vezes a pessoa tinha um aumento de salário, pagava uma alíquota maior, acabava recebendo, no ponto de vista líquido, menos. Então começa no 7,5% e vai a 8,25%. Isso aqui é bastante justo, diga-se de passagem. Até 3 mil, de 8,25% a 9,5%. Acima do teto, ou seja, ou até o teto, 5.839, de 9,5% até 11,68%, e a regra atual vai de 8% a 11%. Vamos lá para a gente concluir isso daqui.
benefícios da prestação continuada. Isso aqui é exatamente aquele benefício de pessoas que não tiveram, que não contribuíram com a Previdência. Mas isso é só para pessoas comprovadamente carentes, tem uma renda mínima, uma renda máxima, que você pode ter um patrimônio pelo novo sistema, até 98 mil, que não é uma casa, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, o primeiro do sistema da Minha Casa Minha Vida, a primeira fase ali. E também até, por exemplo, se não me engano, é um salário bem pequeno, até R$400 por pessoa integrante da família. Mas vamos lá. Idosos ou pessoas com deficiência acima de 65 anos, essa é a regra atual. Um salário mínimo. Agora o governo antecipa esse benefício, porque isso aqui não é previdência, isso aqui é assistência social. A nova regra é a partir de 60 anos. E aí começa com R$400, para até os 70 anos, aí sim incorpora esse salário mínimo, um salário mínimo completo. Aqui nós estamos falando de assistência, mas obviamente nós estamos num país que tem desigualdades. Esse novo formato de antecipar o pagamento, mas prorrogar o valor integral de um salário mínimo aos 70 anos, você acha que é um tema que vai gerar polêmica? Porque aqui nós estamos falando de uma dor brasileira, né? Mas ao mesmo tempo que gera polêmica, você está incluindo pessoas no processo assistencial. Uhum. Ah, mas é menos que um salário mínimo. Eis o grande problema do salário mínimo, às vezes, no Brasil. Você não consegue gerar benefícios por conta deste referencial, que poderiam ser benefícios que são abaixo, é exatamente esse o caso. Tá. São abaixo do valor do salário mínimo, que para quem não tem nada, o Bolsa Família. Tanto se falou mal do Bolsa Família, mas o Bolsa Família, muitas vezes, era muito baixo. Uhum. Daí a gente entende que R$400 é uma coisa que vai ajudar, sim, bastante gente. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta com esse programa especial de análise da reforma da Previdência apresentada hoje no Congresso Nacional. Já de volta com o cenário econômico, Jason Vieira está comigo aqui. Jason, vamos lá. A nova Previdência Social, só alguns dados ainda, uma economia de 1.164 bilhões em 10 anos, é a estimativa do Ministério da Economia. Reforma dos militares vai chegar, sim, por um outro projeto até o dia 20 de março, porque não está nesse projeto. E são 3 modelos de regras de transição para quem está na ativa hoje, com perspectiva de se aposentar. Aliás, o governo oferece 3 modelos diferentes, o que chama a atenção também. Dá para o trabalhador escolher o que é melhor ali. Bom, vamos falar de um aspecto extremamente importante. Esse foi o primeiro passo e foi importante. O presidente foi ao Congresso, disse que conta com os parlamentares, inclusive para aperfeiçoar, deixando exatamente aberta a discussão no Congresso, o que é, do ponto de vista simbólico, gigantesco. Mas e aí? Republicano, digamos assim. Republicano, boa, a expressão é ótima. Vamos lá. E o Congresso, como é que reage em uma situação como essa? E tem, claro, uma campanha para convencer a população também, explicar tudo isso. Parece que o governo não vai cometer o mesmo erro do governo anterior. Sim. Na sua expectativa, dá para mexer muito nisso, nesse projeto de reforma? Eu acho ele muito bem amarrado. Muito bem amarrado. Exato. E quando você tem uma coisa muito bem amarrada, ela fica um pouco difícil de soltar algumas coisas. Então eu acho que o nível de discussão talvez seja no sentido até de aperfeiçoamento mesmo do projeto, e não de desidratação, aquilo que a gente viu no passado no projeto do Temer. Aí você tem uma questão congressual que ela pode ser um pouco mais complexa do que a gente imagina agora. Ou seja, de tornar algo que está sendo vendido como justo de mais justo ainda. Exato. E aí precisa se entender o que é a justiça em relação a isso. Porque, obviamente, os grupos corporativistas, a oposição, vai vender isso aqui como um pesadelo. Como se isso aqui não fosse necessário. Muitas pessoas vendem como se isso não fosse necessário. E é extremamente necessário, a população já sabe da necessidade disso. A grande questão que sobra é o governo tentar vender isso da maneira correta, não precisa adoçar a pílula, é vender da maneira correta, e que se houver algum aperfeiçoamento, que seja em cima do projeto. É talvez a dificuldade agora, porque vai se elevar muito o nível do debate. Não vai poder ser oposição só por oposição, porque pontos importantes da reforma, se não forem, por exemplo, ela traz mais justiça em relação aos privilégios do setor público, que são grandes. São direitos adquiridos, mas ainda assim são privilégios, porque você está colocando o seu direito individual, que foi adquirido por questões muitas vezes corporativas, por um poder de barganha corporativo maior, acima do restante da população e acima principalmente das contas do país. Ou seja, essa divisão está desigual. Aí você entrar nessa discussão sobre os pontos que ela tem, eu acho que idade mínima é difícil mudar, porque como eu te comentei, nós fizemos uma análise recente, diversos países fizeram alterações muito recentes e a média é 65 anos, porque tem país que está indo para 67, tem país que está indo para 68, tem país que está indo para 70. E aí tudo isso tem que ser discutido, não dá. Então essa amarra, vamos dizer assim, eu acho que traz um formato em que ele pode de alguma maneira ser aperfeiçoado.
mas eu vejo que o processo de desidratação vai pegar mal para o Congresso. Jason, brigadíssimo por esse programa especial, sua gentileza de nos atender, viu? Até a próxima. Bom, um dado que não dá para fugir é o seguinte, no ano passado, 2018, o déficit da Previdência, gastou mais do que arrecadou, foi de 290 bilhões e 200 milhões de reais. Isso vai sair de algum lugar. No caso do governo, sai de outras áreas que ele deixa de investir. E se ele deixa de investir, tem que investir por alguma outra força necessária, ele vai buscar dinheiro no mercado, emprestar dinheiro no mercado, e isso nunca é saudável. O governo está em déficit este ano, como esteve no ano passado, no ano anterior também. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.